E aí, pessoal? Estamos aqui gravando meu primeiro vídeo em 2024, né? Passado aí as festas de Natal, o Ano Novo, estamos voltando aí na ativa com o canal Matemática com Alci Júnior, né? Esse canal que ajuda tantos a passarem em concursos, a resolverem questões aí, seja na graduação, seja nos cursos técnicos, né? Nosso objetivo aqui é estar sempre ajudando na parte matemática de todo mundo. E eu fiquei pensando muito como eu faria o meu primeiro vídeo, né, de 2024. Então eu decidi atender a um pedido, né, de uma das nossas, não sei se eu posso chamar de telespectadora, né, na telinha, né, das pessoas que nos seguem aí. Eu não sei como seria a palavra correta em relação a isso aí, né? Um dos nossos seguidores, pode ser, né? No caso é uma seguidora que pediu que a gente resolvesse a prova do governo do Distrito Federal, foi um processo seletivo que houve lá, para professor de matemática. Ela pediu que a gente resolvesse. A prova vai da questão 71 ao item, são itens, na verdade, do item 71 ao item 120, se eu não me engano. Isso, 120. Então eu vou resolver metade nesse vídeo e a metade no próximo vídeo, tá certo? Não ficar muito longo, nem ficar chato nem cansativo aí para vocês também. Beleza? Esse era o nosso primeiro vídeo. Já pode subir os fogos. Imagine aí os fogos subir, tá certo? E nós vamos começar aqui já resolver os itens. Aqui é a mesma coisa da prova, quem organizou foi o IADES, né, o Instituto Americano de Desenvolvimento. Essa prova, acredito que IADES significa Instituto Americano, com certeza, né? O DES que eu estou colocando aí como desenvolvimento, mas mesmo, do desenvolvimento. Instituto Americano de Desenvolvimento, tá certo? E ela fez o mesmo requisito ali que a CESP faz. Tem que marcar se está certo ou se está errado o item. Boa? Vamos embora para a questão, começando agora na questão 71. Vamos embora. Bom, na nossa primeira questão aqui, a gente diz o seguinte: vai sempre contar uma historinha, isso vai ser padrão, né, para todas as questões. E vai colocar: os números primos são estudados desde a época de antigos matemáticos na Grécia até os dias atuais. Suas propriedades e aplicações encantam muitos estudiosos. Receberam esse nome graças aos gregos, que dividiam os números em primários e secundários. Daí os romanos traduziram a palavra grega para primeiro, que em latim é primus. Até hoje a gente usa números primos. Considerando as propriedades dos números naturais, dos números primos, dos números compostos e da decomposição em fatores primos, julguem ser ou é, né, certo ou errado, os itens a seguir. Primeiro item: todo número natural formado por exatamente 3 algarismos iguais é divisível por 37. Pessoal, ele pede todos, né? Então não adianta você chegar na prova e pegar 3 números e tentar, né, com 3 números. Você quer saber se todos. Então vamos provar isso aí para todos. Vamos embora. Vou pegar aqui o nosso pincel e dizer o seguinte. Bom, um número 3 igual é do tipo A. Esse número A ele tem centena, dezena e unidade. Concorda? Centena, dezena e unidade. Então o primeiro A ele é multiplicado por 100. O segundo A é multiplicado por 10. E o terceiro A é multiplicado por 1. Né? Qualquer número do tipo 3 números iguais é centena, dezena e unidade. Posso colocar o ar aqui em evidência e vou ter o seguinte: 100 mais 10 mais 1. Então, isso aqui é igual a A vezes 110, 111. Opa, 111, eu tenho que saber, ó, independente de A, né, porque A pode ser qualquer número, eu tenho que saber se, na verdade, 111 é divisível por 37, para saber se o item é certo ou não. Aí basta você dividir, né, ó, 111 por 37, você vai verificar que dá, né, ó, 3 vezes 7 dá 21, 1 sobe 2, 3, 3, 9, mais 2, 11. 111, esta, 0. Então, ele é divisível? É. Qualquer número de 3 algarismos, ele é divisível por 37. Então, marcaria nesse item aqui como certo. Tá certo? O gabarito dela aí você marcaria como certo. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, não adianta nessa questão, lá na hora, vou colocar 3 números, 555, 444, 333 e fazer o teste. Porque você pode estar exatamente pegando os que são e outros não forem, né? Nesse caso, você tem que provar para todos os números. Você tem aquela certeza, né? Claro que quem fez o teste e acabou acertando a questão. Massa? Vamos embora para a próxima questão. Questão 72, pessoal.
a historinha aqui é a mesma, certo? Ele pede para jogar os itens, então nós vamos continuar. 72. A gente vai ler só o item aqui embaixo. Todo número natural que é múltiplo de 2 ou de 5 será múltiplo de 10. Verdade isso? Não é, pessoal? Não, né, pessoal? Se eu tenho um múltiplo, qualquer número múltiplo de 2, beleza. Os múltiplos de 2 são 2, 4, 8. Opa, nenhum dos três é múltiplo de 10. Concordam? Tá certo? Ele fala ou, né? Se ele for múltiplo de 2 ou desse vai ser. O 5 também não é múltiplo de 10. Tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, como ele fala todo, você vai dizer, professor, agora você vai usar exemplo, pessoal. Para negar o todos, você precisa de pelo menos um. Tá certo? Pelo menos um caso que não seja. No caso aqui, a gente já mostrou um monte ó, de casos. Beleza? Nós estamos mostrando vários casos. Então, esse item aqui ele é errado. Boa. Tá bom, pessoal? Vocês estão vendo aí que os itens, como são itens, é tranquilo, né? Você vai fazendo ali os itens são tranquilos, mas tem questões aqui bem interessantes mesmo. Fica até o final. Tem uma questão de geometria aqui que eu achei linda. Vamos embora. Bora para a próxima. Questão 73, né? Questão 73. Os números primos, a historiazinha é a mesma. Existem pares, ele pergunta aqui, ó, existem pares de números primos que se diferem em duas unidades, como 3 e 5, ou 11 e 13, dentre 11 e 13. Dentre esses números, né, entre os números naturais menores que 100, existem 8 desses pares. É verdade, pessoal, mas vamos tentar pegar todos aqui. Ó. Vai ser quem? O 1 não é primo, o 2 é primo, mas o 4 não é, então tem que começar realmente por 3 e 5. Depois, ó, do 3 e 5, você vai colocar o 5 e o 7. 5 é primo, o 7 também, a diferença deles é 12 unidades. 7 e 9 já não é, né? Ó. Então, 10 não é, 11 é primo, né? 11, 12, 13, você coloca também, ó, 11 e 13. Aqui não tem outro segredo não, pessoal. É fazer tudinho mesmo, certo? Tá aí, pessoal. Não tem muito o que pensar. Para mim é a questão mais inútil que tem na prova, tá certo? Você tem que realmente fazer. E os 8 estão esse aí. Pra gente não perder tempo, eu dei aquela acelerada assim aí para vocês. Beleza? Tá aí, os números são os 8. Você vai marcar aí na opção como certa. Massa como certa. São realmente 8. Estão aí os pares que diferem de 2. Próxima questão. A questão aí diz o seguinte. Todo número natural maior que 1 pode ser escrito de forma única, né? Como produto de números primos, desconsiderando a ordem dos fatores primos, né? Todo número natural maior que 1 pode ser escrito de forma única, como produto de números primos, desconsiderando a ordem dos fatores. Pessoal, essa questão aqui eu marcaria de boa como certa. Porque o teorema fundamental da aritmética diz justamente isso, né? Todo número natural maior do que 1 pode ser escrito da forma única como produto de números primos, desconsiderando a ordem dos fatores. Ou seja, eu posso escrever, por exemplo, 15 de maneira única como sendo 3 vezes 5. Desconsiderando a ordem, porque você vai dizer, eu também consigo escrever 5 vezes 3. Mas como ele fala que é desconsiderando a ordem, então eu só tenho como escrever 15 dessa maneira, tá certo? 3 vezes 5, uma única maneira, tá certo? Por produtos de números primos, né, pessoal? Considerando certo, produto de números primos. Beleza? Então eu marcaria ela como certa. Eu acho que o gabarito que a prova colocou lá, eu não olhei direito, eu acho que ele colocou como errada. Eu não consigo particularmente achar porque que essa questão está errada, tá certo? Eu não estou lembrado bem assim sobre o gabarito, mas se eu não me engano, questão 74, ela é errada. Se vocês acharem algum erro, comenta aqui no vídeo que eu quero aprender com vocês, tá certo? Mas o teorema fundamental da aritmética diz justamente isso. Todo número maior que 1 pode ser escrito de forma única como produto de números primos, desconsiderando aí a ordem dos fatores. Massa? Exceto, né? Lá no teorema mesmo, o teorema fala exceto pela ordem dos fatores. Ou seja, para mim, encaixa do mesmo jeito. Tá bom? Comenta aqui se você discorda também. Coloca aí. Vamos lá. Eu coloco as minhas soluções no gabarito oficial da prova, né? Vamos lá. O estudo da função polinomial, agora já mudou a historinha, né? O estudo da função polinomial do primeiro grau
função afim e da função polinomial do segundo grau, função quadrática, tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto do ensino médio, contribui para o entendimento de diversos fenômenos por parte dos estudantes. Nesse sentido, além dos conceitos e das propriedades algébricas, é importante dedicar boa parte da aprendizagem aos gráficos dessa função. Tendo em vista essas funções em domínios e contradomínios no conjunto dos números reais, os respectivos gráficos no plano cartesiano e ainda, considerando a notação y igual a f de x para uma função, julguem certo ou errado os itens a seguir. Existe uma função afim, tal que o gráfico que a representa contém aí os pontos de coordenada. Pessoal, para você saber se existe uma função afim que passa por esses 3 pontos, é importante que esses 3 pontos eles estejam alinhados, tá certo? Eles estejam sobre uma mesma reta, eles estejam alinhados, para que quando passar o gráfico passe pelos 3. Tranquilo? Então, o gráfico aqui passa pelos 3. É necessário, tá certo? Que esses 3 pontos estejam alinhados. Beleza? Bom, como é que eu vou saber? Eu vou construir uma função afim a partir de 2 pontos e verificar se o terceiro está? É uma ideia. Tá certo? Você podia pegar 2 pontos desses, achar qual é a função afim que passa por 2 e verificar se o terceiro estava. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou verificar se eles estão alinhados mesmo e aí pedir ajuda aí da geometria analítica. Beleza? Vamos lá. Como é que eu faria essa questão aqui? Como é que eu sei, segundo a geometria analítica, se 3 pontos estão sobre a mesma reta, né? Ou melhor, você usa também isso, o determinante, né, para calcular a área, né, de um triângulo, né? O determinante é a metade do valor daqui, né, ó. 2, 3. Aí você colocar o segundo ponto, é menos 2, né, na verdade. Aí depois você vai colocar 2 e 9. Depois você vai colocar 6 e 15. Professor, aí está uma matriz 3 por 2, não tem determinante. Exatamente. Aí na última coluna você completa com 1. 1 e 1. Tá certo? Pessoal, se eu quisesse calcular o triângulo, vamos imaginar que esses 3 pontos não estão alinhados. Tá certo? Então eu tenho um triângulo, concorda? Se eu quisesse calcular a área desse triângulo, isso aqui eu vou chamar de D, determinante, então a área desse triângulo aí seria quem? A metade do determinante. Tá certo? Seria a metade do determinante. Como eu não quero, ou seja, se essa função, se esse determinante aqui, se ele der um número diferente de 0, então é porque os 3 pontos estão formando um triângulo, então existe uma área. Então eles não estão alinhados, essa alternativa aqui é falsa. Tá certo? Estou pegando minha ideia, meus raciocínios aí. Eu faço meus raciocínios diferentes de muita gente. Tá certo? Se der igual a 0, é porque os 3 pontos estão alinhados, né? E é por isso que não existe área. Por isso que a área dele está dando 0. Tranquilo? Se os 3 pontos estão alinhados, então a área é 0. Por isso que esse determinante vai ser 0. Então basta que eu calculo esse determinante aí. Ó. Vamos embora? Vamos calcular. Você pode calcular o determinante da maneira que vocês quiserem, né? Eu faço assim, eu baixo 6, subo 6 e baixo menos 2. Eu vou subir 1, descer 1. Façam da maneira que vocês acharem melhor. C vezes 3 dá 18. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. Opa, já começa a ficar bom, né? 2 vezes 15. Aqui vai dar mais 30. Agora a gente vai fazer voltando. 3 vezes 2 dá menos 3. Tá certo? 1 vezes 9 vezes 6. Aqui vai dar menos 54. 54. 3 não, né? Menos 6, né, pessoal? Eu botei menos 3 ali, eu tô ficando doido, né? Ó, dá menos 6, né? 1 vezes 3 vezes 2, né? Dá menos 6. E aí 1 vezes 9 vezes 6, aqui dá menos 54. E aqui vai dar, ó, 1 vezes 15, né? Vezes 2. Esse aqui vai dar mais 30. Certo? Logo, posso cortar 18 com 18. Menos 30 mais 30 vai dar 60. Menos 6 com menos 54, menos 60. Isso aqui é igual a 0. Opa, se der 0 é porque os 3 pontos estão alinhados. Então, se tem 3 pontos, tem uma função afim que passa nesses 3 pontos. Então, vou marcar essa resposta como certa. Tranquilo, pessoal? Respondida aí a questão.
Ó, pessoal, vocês estão vendo aqui que está com a marcazinha d'água e tal, que claro que a prova foi enviada, como eu disse a vocês, né, pela nossa seguidora. A prova vem com a marca d'água da empresa, né, da IADS, certo? Vamos embora. Próximo item diz o seguinte: existe uma função quadrática, tal que o gráfico que representa contenha os pontos de coordenadas, né, menos 5 e 0, 3 e 0 e 1 e z, em que z é o valor máximo da função. Pessoal, sobre função quadrática, o importante aqui, tá certo? Pelo menos a informação que eu trouxe é: se é um gráfico de uma função, eu nem sei se é com quadrado para cima ou para baixo, tanto faz, certo? Ela vai possuir, com certeza, um eixo de simetria. E esse eixo de simetria, está bem mal desenhado, justamente ele fica em cima dos vértices, tá certo? Ele vai passar por x vértice e y vértice, tá certo? E pessoal, uma outra coisa, tá certo? Uma outra coisa. Se ele está dizendo que esse ponto aqui, ele é o maior, né? É o vértice, né? Então eu vou colocar que aqui é 1, né? 1. Aqui vai ser menos 5, beleza? Aqui vai ser menos 5. E aqui vai ser o 3. E aqui vai ser o 3. Tá certo? Pessoal, percebam que a imagem de menos 5 é 0. A imagem de 3 é 0. Ou seja, são raízes dessa função. Quer dizer, pessoal, que o eixo de simetria, como eles têm a mesma imagem, ela tem que ficar a mesma distância. Aqui, ó. Elas deveria ficar na mesma distância. Não é o eixo de simetria, se é a mesma imagem, é a mesma distância. Só que essa distância aqui está de 6 unidades. Essa distância aqui está de 2 unidades. Logo, esse eixo aqui não pode ser de simetria. Tá certo? Portanto, 1 e z, ele não pode ser, ele é diferente do x vértice e do y vértice. Porque se fosse, ele era para estar posicionado, ó, 6 unidades para um lado, era para estar 6 unidades para o outro. Eu consigo dizer até qual seria, né? Seria até 7, né? Ou seja, 6 unidades. Então, esse ponto 3 deveria estar lá em 7, né? Para poder dar 6 unidades, né? 7 não. A distância teria que ser 6 unidades, tá certo? Se fosse o caso do x vértice e do y vértice, tá bom? Eu não sei se eu fui claro nessa questão aí, mas é a questão seguinte. Opa, se eu tenho uma função quadrática e eu estou dizendo que aquele ponto lá é um ponto onde está o x vértice e y vértice, então o eixo de simetria passa lá, tá certo? O eixo de simetria divide a parábola ao meio, tá certo? Igual. Então, se você pega um ponto onde a imagem, no caso ele botou a imagem 0, mas não precisa ser 0. Podia ser 2, né? Se a imagem é igual para os dois, ou seja, estão na mesma altura, então a distância do x até o x vértice tem que ser igual para os dois. Beleza? Entendido isso? Tá certo? Espero que tenha ficado compreendendo na cabeça de vocês. Se a distância tem que ser igual. Vou tentar desenhar mais um pouquinho aqui. Não estou me sentindo convencido. Eu gosto de live por causa disso que o pessoal já vai falando na hora, né? Então imagine aqui o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um gráfico qualquer. Vou pegar aqui uma função que eu saiba qual é a função. Ou seja, uma função bem simples, certo? Vou botar aqui como aqui sendo 4. Então, que função é essa daqui? Que eu estou imaginando aqui, essa função é x ao quadrado menos 16. Tá certo? Igual a zero. Igual a zero não. Que x ao quadrado menos 16, olha eu ficando... Eu imaginei ela, ainda pensei, anotei errado. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Beleza? Que a raiz é 4. Quem é o eixo de simetria? O eixo de simetria vai ser 2. Meu x vértice é 2. Diferença, ó, 2 unidades e 2 unidades. Professor, você está colocando aí de propósito. Não, calcula, ó, x vértice é quem? Né? Menos b sobre 2a. Então, x vértice é igual a menos b menos 4 sobre 2 vezes 1 sobre menos b, né? Vai ficar menos com menos, vai ficar mais 4, pessoal. 4 por 2 dá 2, ó. Na fórmula. E também aqui, ó, diferença de 2 unidades. Se eu pegar um valor aqui, que é isso que eu estava querendo explicar a vocês, e eu pegar um valor aqui, tá certo? E eu pegar um valor aqui, e se eu disser que eles têm a mesma imagem, eita que eu não consigo fazer uma reta, né? E se eu disser aqui, ó, que eles têm aqui
uma mesma imagem, tá certo? Você está batendo aqui na mesma altura, né? Tá certo? Tá batendo aqui na mesma altura. Então, se aqui vai dar uma distância A, aqui também vai ter que ter uma distância A. Tá certo? Se aqui fosse uma distância B, aqui a distância tem que ser B. A distância C, essa distância tem que ser C. Tá certo? Não interessa o tamanho da distância, a distância tem que ser igual. Se a imagem aqui é igual. Tranquilo, pessoal? Massa? Eu vou colocar depois, lá no grupo da gente do WhatsApp, a descrição está aqui na descrição do vídeo, então link para o grupo da gente do WhatsApp, que é gratuito também, tá certo? Para vocês entrarem, eu vou colocar essa prova lá. Depois de eu gravar os 2 vídeos, aí eu vou colocar essa prova lá para você olhar a prova também e você resolver, e aí você ter mais um material aí para estudar, tá certo? Vou colocar também as resoluções, esse mesmo slide aqui que eu estou usando para vocês, vou colocar também no grupo lá, no WhatsApp, você entra na descrição do grupo, entra no grupo, pode entrar a qualquer momento, e aí na descrição do grupo tem um link que vai direto para um drive, e no drive tem um material. Beleza? Vamos embora para a próxima questão. Massa? Vamos lá. Bom, a questão 77, ainda tratando da mesma historinha, né? Do estudo aqui das funções. Os gráficos representam as funções, né? F de x igual a 2x menos 4 e g de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. Quando construído no mesmo sistema de coordenadas cartesiana, interceptam-se em 2 pontos. Bora olhar se eles se interceptam, né, pessoal? Se eles se interceptam é porque a x ao quadrado mais x menos 2, isso aqui é igual a 2x menos 4. Se eles se interceptam, as imagens têm que ser iguais. Então, eu coloco assim. Resolvendo isso aqui, ó, x ao quadrado menos mais 2x mais x, deixa eu colocar devagarzinho, né? Mais x menos 2x menos 2 mais 4, isso aqui igual a zero. Então, x ao quadrado menos x, isso aqui vai ficar menos 2, opa, mais 2, isso aqui vai ficar igual a zero. Se você resolver o seu Bhaskarazinha, né? Deltazinho, b ao quadrado é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 2. Então, delta é igual a 1 menos 8, opa, d é igual a menos 7. Se é menos 7, então, é menor que zero. Não existe x que tal que eles se interceptem. Então, não existe esse x, tá certo? Pertencente aos reais. Tal que f de x seja igual a g de x. Opa, se não existe, então você vai colocar aqui que ele está dizendo que se intercepta, né? Então você vai colocar que está errada, porque não vai se interceptar. Vocês podem tentar colocar, joga no GeoGebra aí, vão ver que ela realmente não se intercepta. Beleza? Tá aí, ó, resolvida aí mais uma questão pra gente. E vamos embora para resolver mais. A próxima questão diz assim, ó. O estudo da função, pode nomear a mesma historinha, né? Vamos embora para cá. 78, item 78. A função que representa o valor a ser pago após 2 descontos sucessivos de 10% em um produto de custo inicial, x, é f de x igual a 0,81. Bora lá, né, pessoal? Questão simples. Se ele é x, o primeiro desconto de 10%, eu multiplico por 90%, que é quem? 9 sobre 10. Depois, o preço dele agora é 9 sobre 10x. Você multiplica de novo, outro desconto de 10%. Então, isso aqui vai dar exatamente 81 sobre 100x, que em decimal fica 0,81x. Essa questão aqui foi fácil, né? Item certo. Bora para a próxima. Opa, começou as questões de geometria, tem umas questões interessantes demais. De maneira informal, um polígono é uma figura fechada, né, por vários segmentos consecutivos, não colineares, que não se cruzam e somente se tocam nos extremos. Figuras a seguir são exemplos de polígonos, tem vários polígonos. Um polígono é dito convexo se toda reta, determinada por dois de seus vértices consecutivos, deixa todos os demais vértices em um mesmo lado, entre os dois que a reta determina. Ou seja, um polígono é dito convexo se a reta está sempre contida em um dos semiplanos determinados, em cada reta que contenha um dos seus lados. Bom, aqui é só definições. Aí vem, acerca dos polígonos de seus elementos e de suas propriedades e alguns itens, com certo ou errado. Cada vértice de qualquer polígono convexo que tenha n lados
extremidade de n-2 diagonais, pessoal, para isso aí basta imaginar um polígono qualquer, só um pedacinho dele, ó. Imaginar ele grandão não, certo? Então, este vértice, ele não forma uma diagonal com o que está consecutivo a ele, tá certo? Com esse vértice 1, não faz diagonal com esse outro, com esse vértice 2, e ele não faz com ele próprio, 3. Com todos os outros lados, ele faz diagonal, com todos os vértices, não importa quantos tenham, tá certo? Então, independente do tamanho, ele vai fazer. Ele só não vai poder fazer com esses 3. Ou seja, dos n vértices que vai ter, ele não pode fazer com 3. Então, seria n menos 3. Opa, aqui diz n menos 2. Logo, esse item está errado. Vamos lá. É possível decompor a superfície de um polígono convexo que tenha n vértices em n menos 3 triângulos, todos eles com um vértice comum em um dos vértices do polígono? Pessoal, como ele pede assim no geral, né, polígonos, vamos observar aqui um caso para poder resolver isso aqui de maneira fácil, tá bom? Se você resolver isso aqui de maneira fácil, vamos pegar só um quadradozinho. Um polígono bem simples, claro, já para você tirar lá a sua ideia. Você pode fazer isso aqui? Posso, tá certo? Ó, eu vou poder dividir ele em quantos triângulos? 2. Opa. Eu vou poder dividir ele aqui, ó, em 2 triângulos. Ele tem quantos lados? N, 4, tá certo? O número de triângulos aqui deu 2. Se fosse N menos 3 triângulos, então seria o 4 menos 3 seria igual a 1. Ou seja, o que não é verdade. Você forma em 2 triângulos, tá certo? Você vai conseguir aqui fazer em 2 triângulos. Então, o certo não é N menos 3, o certo é N menos 2. Ok? Então, esse item 80 aqui, ele também está errado. É N menos 2 triângulos, tá certo? Se você fizer isso aqui, você pode fazer com um pentágono também para você observar, tá certo? Você pode fazer com outras figuras. Então, seria N menos 2. Bom, próxima questão diz o seguinte, ó, as expressões que representam um número, né? Que representam aqui o número de diagonais e a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo em função do número n de lados do polígono são ambas de segundo grau. Pessoal, essa questão aqui nos remete a 79 e 80. Quem souber essa questão 81, fazia 79 e 80. Se você soubesse a 79 e 80, você resolveria a 81. O número de diagonais ele é dado por n vezes n menos 3, porque cada vértice você forma uma diagonal, lembra? Cada vértice desse aqui você vai formando as diagonais. Ele liga-se a quantos? N menos 3 lados. Nós até falamos sobre isso, comentamos aqui atrás. Aqui é n menos 2, a gente diz, ó, é n menos 3. Se de cada vértice desse aqui você liga n menos 3 diagonais, né? Então basta multiplicar o número de vértices que eu tenho. Só que, ó, quando eu pegar 2 vértices aqui, ó, eu vou contar 2 vezes. Eu conto aqui, ó, aqui eu tenho uma diagonal. Opa, aqui eu tenho outra diagonal. Opa, essa diagonal é a mesma. Então, você tem que dividir esse aqui pela metade. Então, você divide isso aqui por 2, a fórmula aí. E em relação a essa questão, é uma equação de segundo grau? É, né? Quando eu fizer n vezes n, dá n ao quadrado. Então, é uma equação do segundo grau. Ok? É uma equação de segundo grau. Bom, a soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos, pessoal. Se, vamos voltar aqui para a questão. Se eu tenho n menos 2 triângulos, tá certo? Eu tenho n menos 2. Eu sei que a soma dos ângulos é 180 graus, né? 180 graus. Então, no total, eu tenho 180 mais 180. Então, basta multiplicar por 180 o número de triângulos que eu tenho, para saber os ângulos, a soma dos ângulos internos de um polígono. Tá certo? Então fica 180 vezes n menos 2. Isso aqui é uma equação de segundo grau? Não, né? Isso aqui é uma equação, se fosse aqui, do primeiro grau. Lembrando que se para ser do primeiro grau, você não ia botar 180 graus. Você ia botar π, né? Para ser realmente uma equação de primeiro grau. Mas já não é de segundo grau, né? Beleza? Então esse item aqui também você marcaria como errado. O item 81. Próxima questão. Essa questão eu achei bonita. A superfície de qualquer polígono
regular que tenha n lados pode ser decomposta em n triângulos isósceles. Opa, isósceles. Cada um deles com um vértice comum coincidente com o centro da circunferência inscrita no polígono, né? Sim ou não, né? Aqui, vamos embora. Bom, pessoal, qualquer polígono, e aqui eu vou fazer um aqui de propósito, certo? Vou fazer o triângulo mesmo, certo? Só para poder ficar fácil a coisa, mas vale para todos, beleza? Vou fazer o quadrado para ficar legal. Um quadradozinho aqui, só para ficar legal. Mas vale para todos o que eu vou falar aqui, certo? Vale para todos. É só para ficar melhor de se entender. Então, o que é uma circunferência inscrita? Uma circunferência que está dentro, que ela é tangente a todos os lados. Boa? Tem um teorema que diz o seguinte, ó, todo polígono ele tem uma circunferência que circunscreve, ou seja, que ele passa exatamente, nunca vai ficar um círculo aqui, mas vocês entendem a ideia, que vale a minha boa intenção de ajudar vocês, tá certo? Vai sempre passar aqui um polígono que vai ficar circunscrever ele, né? Tá certo? E vai passar sempre nos vértices. Bom, a questão pergunta se eu posso construir, decompor esse quadrado, né? Que é esse polígono no caso, decompor o polígono, tá certo? Regular, tenha n lados, pode ser decomposto em n triângulos isósceles. Então, como é que eu vou fazer essa construção, pessoal? Bom, eu vou fazer, ó, calcular o lado, vou pegar um lado aqui, ó, até a pontazinha do vértice. E aqui o outro vértice. Beleza? Esse triângulo aqui, ele é isósceles? É. Por que ele é isósceles? Claro, ele vai formar o outro lado, né? O terceiro lado, né, pessoal? Ele forma com a base. Beleza? Esse triângulo ele é isósceles? Sim. Por quê? Porque ele é justamente o raio da minha circunferência que circunscreve ele. Então, ele é isósceles. Agora, eu tenho N triângulos desse tipo? Sim, também, né, pessoal? Se você fizer isso aqui, ó, para cada um desses vértices, você vai fazendo aqui, ó, você faz, no caso do quadrado, você faz 4 triângulos. Todos eles, pela mesma motivação, são isósceles, porque eles são raios da circunferência que circunscreve ele. Tá certo? Eu achei essa questão fantástica. Tá certo? Porque ela faz você lembrar de teoremas. E teorema nem sempre a gente está dando uma olhada lá no ensino médio, né? Isso faz a gente pensar, né? Tá certo? Então, vai dividir o polígono sempre em N triângulos, tá certo? Isósceles todos. Isósceles, essa construção é muito legal, tá certo? N triângulos isósceles. E, ou seja, se ele tem N lados, você vai ter N triângulos isósceles. Você sempre poder dividir por N triângulos isósceles, tá bom? E aí, nesse item aí, a gente ia marcando muitos errados. Esse item aqui, você marcaria ele como... Errado não, né? Como certo, né? Tá certo? Você marcaria ele aqui como certo. Beleza? Então, ele está certo. A próxima questão. O triângulo é o único polígono convexo considerado rígido, a qual seja o único polígono que não se pode alterar as medidas dos ângulos internos sem alterar medidas dos respectivos lados? Sim. Né? Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é um fato conhecido, é por isso que é muito usado na construção civil, os triângulos. Próxima questão diz o seguinte: ao trabalhar o conteúdo da sequência, os professores têm a oportunidade de apresentar aos estudantes fenômenos e fatos do cotidiano, como os aniversários, em que ocorrem a cada 360 dias, ou a Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos. Essas situações possuem um comportamento possível e a modelagem delas tem relação com uma função afim com domínios naturais, diferente de zero. Sequências como as apresentadas a seguir são comumente trabalhadas no ensino fundamental. S1 é uma PA, né? Menos 2, 3, 8. A progressão geométrica PG, em que o segundo termo é o 27 e o quinto termo é 1 sobre 243. O S3, que é esses símbolos, né? Aqui vai ter um padrão, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí volta para o arroba, tem um padrão. A sequência 4 é a sequência conhecida como a de Fibonacci. Considerando as sequências apresentadas por seu os itens a seguir, ou seja, julgar os itens a seguir, né? A soma dos 20 primeiros termos de S1 a 910, pessoal, aqui é uma PA. Qual é a razão? 5, né? 8 menos 3 dá 5. Então, é uma PA de razão 5.
Então, eu vou precisar saber quem é o A20. E o nosso A20 aqui vai ser o A1 mais 19 vezes a razão. Então, nosso A20 aqui vai ser menos 2 mais 19 vezes a razão, que é 5. Nosso A20 é igual a menos 2. 5 vezes 19 dá 95, né? Então, o A20 é igual a 93. Vocês percebem que eu falo uma coisa e escrevo outra. 93. Boa? Bom, então quer dizer que a soma dos termos aqui vai ser a primeiro, A1, mais o A20, vezes o número de termos divididos aqui por 2. Logo, a soma dos termos é igual. O A1 é menos 2. O A20, 93. Quantos termos? 20 dividido por 2. Portanto, a soma dos 20 termos, podia colocar, né? Vai ser 91. 20 dividido por 2 dá 10. 91 vezes 10, 910. E está resolvido, né? Ó, 910. Aqui, resolvido aqui, você marcaria aqui nosso item como certo. Tranquilidade, pessoal, na paz. Mais uma questão aí resolvida. Estamos chegando ao item 14. Nós vamos a 26 itens hoje, tá certo? Nesse vídeo aqui. E depois vou gravar com o restante da prova. Simbora! O S2, né? O S2 ele diz, ó, é uma PG de razão 9 elevado a 2/3. Então, vamos pegar aqui. Quem é o S2? O S2 é isso aqui, ó. Uma progressão geométrica, o segundo termo é 27 e o quinto termo é 1 sobre 243. Pessoal, o A5 ele é igual ao A2 vezes a razão elevado à terceira. A soma daqui tem que dar 5, né? O A5 é 1 sobre 243. 243 igual. O A2 é 27. A razão elevada ao cubo. Bora lá. Esse 27 é passar dividindo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. A razão ao cubo vai ser igual a 1 sobre 243, pessoal, é 3 à quinta. 27 é 1 sobre... Vai passar dividindo, né? 3 à terceira. Logo, esse aqui parece um 9, né? Mas é a razão. A razão vai ser igual a 1 sobre 8. 3 elevado a 8. 3 elevado a oitava ao cubo, razão ao cubo. Então, quem é a razão de verdade aí? A minha razão, na verdade, a razão vai ser igual a 1/3, tá certo? Elevado a 8, elevado, né? Na verdade, raiz cúbica, né? Com a raiz cúbica, então, o nosso Q vai ser igual a raiz cúbica de 1 sobre 3 elevado a 8. Se você quisesse escrever de outra maneira, você poderia escrever assim. A razão é igual a 1/3 elevado a 8 sobre 3. Beleza? Seria uma outra maneira de escrever. Então, nossa razão nada tem a ver com a razão apontada por ele. Massa? Então, você marcaria esse item aí como errado. Boa! Esse item aí como errado. Vamos para a questão 86. Vamos para a questão 86. Bom, a questão agora diz o seguinte. Se a N é um termo genérico então, de S3, então a 2024 vai ser o jogo da velha? Vamos lá, né, pessoal? Então, vou desenhar aqui o símbolo. O arroba é o nosso item 1. Tá certo? O jogo da velha, aqui, nosso item 2. Vou nem colocar item 1 e item 2, porque eu quero usar ele para outras coisas. O nosso jogo da velha. Aí depois nós vamos ter o cifrão, depois vamos ter o símbolo de porcentagem, 4, depois vamos ter aquele, isso aí eu não sei fazer não, mas vocês entendem, aquele símbolo lá, o E comercial chama, né? Acredito que é assim o E comercial. O meu ficou horrível, é um 8 o meu sai. Que é quase um 8, só que termina embaixo, né? E assim, ficou mais bonitinho. Ficou melhorzinho do que eu estava fazendo. Vamos lá, e depois vai ter o asterisco, né?
Então, nós temos 6 itens. 3, 3, 6 itens. Pessoal, essa sequência vai repetindo de 6 em 6. Ó. Toda sequência que se repete, eu quero saber quantas sequências completas dessa tem em 2024 números. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, ó, por 2024. Professor, por que você vai dividir 2024 por 6? Vamos pensar aqui, ó, antes de vocês entenderem minha estratégia. Se eu tivesse só 6 itens, queria saber qual era o 6, onde é que ele ia terminar? Se eu dividisse por 6, ó, 6 por 6, eu ia desenhar esse 6 e ia terminar onde? No asterisco, ia aparecer aqui 1 e o resto 0. Ou seja, eu tinha uma sequência dessa completa. E o último número seria ele. Tá certo? Se eu dissesse que eu tinha 7 itens só, se eu dissesse que eu tinha 7 itens, então e aqui continuaria dando 1, só que agora o resto seria 1. Não terminaria no asterisco, terminaria onde? No primeiro elemento da próxima sequência. Beleza? No primeiro elemento da próxima sequência. Se eu fosse um 8, só 8 elementos, ele terminaria no segundo elemento da próxima sequência, terminaria no asterisco. Ou seja, pessoal, se eu fizesse isso com 11 elementos, sobraria 5. E aí seria o terceiro, o quarto, o quinto elemento seria esse. E claro, evidentemente, se eu fizesse com 12 voltaria de novo para o nosso asterisco. Massa? Por isso que a divisão por 6. Quantas sequências dessa tem completa? Isso me ajuda, pessoal. Porque aí, se o resto for 1, quer dizer que termina no arroba. Se o resto for 2, termina no jogo da velha. Se o resto for 3, termina no cifrão. Se o resto for 4, termina no porcentagem. Se o resto for 5, termina no e-comercial. E se o resto for 0, termina no jogo da velha. Olha como é legal. Beleza? Agora vocês entendem aí minha estratégia. Então basta pegar agora 2024 elementos, dividir ele por 6. Isso vai dar 3, né? A gente vai colocar um 2, 3 vezes 6, 18. 18, sobra 2, 22. 3 vezes 6, 18. Sobra 4, né? 44. 7 vezes 6 dá 42. Resta 2. Se resta 2, eu vou lá na minha tabelinha, ó. Resta 2, então se resta 2, então vai terminar no jogo da velha. Ele disse que terminava onde? No jogo da velha. Então ele disse certo. Tá certo? Você marcaria aqui como item como certo. Beleza? Questão interessante, questão muito boa, né? Legal de se fazer. Questão 87. Essa questão 87 aqui diz o seguinte, ó. O décimo termo dessa sequência aqui, ó. O décimo termo, DS4. Ou seja, é maior que 56? Aí, pessoal, é só fazer, né? Ó. Ele já dá um monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai até o oitavo. E você percebe, né, pessoal, que a frequência de Fibonacci é somando, né? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, né? Esse aqui vai ser 34. Esse aqui é o nono já. E o décimo seria 34 com mais 21, que daria 55. Então, ele é maior que 56? Não. Você vai colocar o item como errado. Bom, dando continuidade, nós temos o seguinte. Considere o plano cartesiano com U e V como abreviatura para unidades e volumes e unidade de área. Com abreviatura para unidade de área. E as seguintes regiões. R1. A região interna do quadrilátero converte nos pontos e coordenadas 00, 03, 40 e 43. Região interna do triângulo no primeiro quadrante, cujos vértices são as interseções das duas retas de equações y igual a 0, x igual a 8 e 4x menos 5y menos 12 igual a 0. O R3 é a região do terceiro quadrante, limitada pelo arco de circunferência de raio 3 e pelos eixos coordenados. Tá certo? Pelos eixos coordenados. Tendo em vista as informações, julgue que com C ou E os itens a seguir. 88. A rotação de R1 em torno do eixo das abscissas gera um sólido de volume maior do que 108 unidades de volume. Vamos lá, vamos fazer aqui esse desenho, né? Vamos traçar aqui esse desenho. Vamos considerar aqui o nosso eixo.
Vamos marcar aqui os pontos, tá certo? 0, 0, a origem, chamar de A. Ponto 03, x0, y3. Vou marcar aqui de B, que é 03. O item C, 4, 0, x4, né? y0. Eu vou até marcar, eu vou nem botar letras, porque eu vou precisar desses números aqui. Então, vou botar os números 3. E aí, por último, você vai ter o ponto 4, 3, né? Que é a ligação aqui. 4, 3. Pessoal, ele quer que girem aqui, ó, em torno do eixo das abscissas. Quando eu girar, pessoal, vai formar um cilindro. Concorda? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, né? Quando eu vou circular, de raio quanto, pessoal? O raio vai ser justamente essa distância, ó. Aqui é o raio. Então, vai ser π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura. E a altura vai ser essa, a altura do cilindro. A altura vai ser 4. Aí você vai fazer aqui, ó. O volume é igual a π vezes 3 vezes ao quadrado, 9 vezes 4. Então, portanto, o volume é igual a 36 π. Aí você vai para lá. Ó. Pessoal, percebe que está 108 unidades de volume. Então, ele não está considerando π. O π, pessoal, é 3,14. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu fizer 36 vezes 3,14, né, uma aproximação, esse número aqui já é maior do que 108. Por quê? Porque se 36, só 36 vezes 3, já vai dar 108. Ó. Dá 18 vezes 3, 9, 1, 10. Dá 108. E eu ainda tenho 1,14. Então, ele é maior do que 108 unidades. Beleza? Então, esse número é maior do que 108 unidades de volume. É maior que 108 unidades de volume, você marcaria como certo. Beleza? Você marca lá como certo. Partindo e continuando. Diz assim, ó, a área do triângulo determinado por R2 é igual a 10, né? Unidades de área. A área do triângulo determinado por R2 é igual a 10 unidades de área. Vamos lá, vamos ter que saber quem é esse triângulo aqui, ó. Beleza? Vamos fazer de novo o nosso sistema cartesiano aqui, ó. Eu gostei da prova demais, né? Mas admito que é uma prova cansativa para os candidatos que foram para lá, né? Quem foi para lá fazer a prova foi um pouco cansativa mesmo, assim. Isso aqui, depois de tantas horas, você não está mais vendo nada. Poxa, professor, e o que é isso aí que o senhor acabou fazendo aí, nem conversou com a gente, nem disse nada? Pessoal, isso aí é x igual a 8, ó. Tá certo? X igual a 8. Então, essa reta lá, x igual a 8. Independente do valor disso, x é sempre 8. Y igual a 0 vai ser justamente aqui, né? Ó, y igual a 0. E vai continuar, não é verdade? Na verdade, né? Beleza? Como ele disse que o vértice está nos encontros das retas, então aqui eu acredito que aqui a gente já tem um vértice. Já tem um vértice. Agora eu preciso dessa equação aqui, ó. 4x menos 5y, né? Mais 12. Quando o y for 0, bora fazer essa continha aqui, ó. Quer saber em que lugar ele vai tocar o eixo y? 4x menos 5 vezes 0, considerando y 0, menos 12 igual a 0, que é o lugar onde toca o eixo x. Então, 4x menos 12 igual a 0. 4x igual a 12, né? Aqui está fácil, x é igual a 3, né? X igual a 3. Então, você já sabe aqui que vai passar em 3. Beleza? Você já sabe aqui que ele vai passar aqui em 3. Boa! Bom, eu preciso de outro ponto, né? Então, eu já tenho outro toque aqui, ó. Vai passar outra reta aqui, ó, subindo azul, né? Ó. Ela vai passar aqui, ó. Porque ela está no primeiro quadrante. Bom, eu preciso descobrir, para mim saber a área, né? Preciso descobrir aqui quem é este ponto aqui, ó. Beleza? Aqui de azul. Eu preciso saber quem é esse ponto aqui, ó. Mas fica fácil, porque eu sei que ele é em x igual a 8. Eu substituo lá, ó. Tá certo? Preciso saber quem é y lá, ó. A minha equação não é essa, né, ó? 4x menos 5y menos 12. Isso aqui igual a 0. X não é 8? Então, é 4 vezes 8 menos 5y menos 12. Isso aqui igual a 0. Então, vai dar 32 menos 5y menos 12. Isso aqui é igual a 0. Então, vai ficar, ó, 32 menos 12 dá 20, né?
Então, menos 5y mais 20 igual a zero. Então, menos 5y igual a menos 20. Portanto, y vai ser igual a 4. Você descobre o valor de y. Só porque não quer descobrir x, não. X eu sei que é 8, né, pessoal? Então, y aqui é 4. 4. Então, conhece a área agora, pessoal? A área é a altura. E essa altura vai ser 4. Vezes a base. A base é 8 menos 3, que dá 5. Dividido por 2. Então, 4 vezes 5 dá 20. Dividido por 2, que dá 10. E é o que a questão diz, né? Ó, a área vai ser igual a 10? Sim. A área aqui vai ser igual a 10. Boa? Resolvida aí mais um item. Questão 90 é a questão 20ª da gente. Estamos chegando no fim, pessoal. Fica aí, aguenta aí. Muita questão boa. A rotação de R2, né, em torno da reta x igual a 8 gera um sólido de volume menor que 27π unidade de volume. Vamos aproveitar nosso desenho aqui, né, para poder fazer. Pessoal, aqui é o nosso R2, né? Tá certo? Aqui é o nosso R2. Beleza? Se eu girar ele aqui, ó, e ele está querendo girar aqui, né, nesse entorno aqui, ele vai formar um cone. Se eu girar, vai formar um cone onde o raio dele vai ser 5 e a altura vai ser 4. Tá certo? Então vai formar um cone. Ele, quando ele girar, ó, porque ele está assim, né, pessoal? Lá. Quando girar, ele vai girar e vai formar um cone. Ó. Beleza? Vai formar um cone. Então o cone, o raio é 5 e a altura 4. E a altura 4. Então o volume dele vai ser π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Tá certo? Vai ser isso aí, né? Ó. Vamos lá. Então o nosso volume vai ser 5 ao quadrado, vai dar 25 vezes 4. Vai ficar π vezes 100 dividido por 3. Tá certo? Então, 100 aqui dividido por 3, isso aqui vai ficar igual a 33,3 π. Aí diz, ó, vai gerar um volume menor que 27 π? Não, né, pessoal? Vai ser maior, né? Vai dar 33,3 π. Beleza? Então, porque a fórmula do volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá certo? Esqueci de colocar a fórmula, mas é essa. E a base aí vai ser um círculo, então a área da base vai ser 3, tá certo? O raio vai ser 5, tirado aqui de baixo, 5. A altura vai ser 4, beleza? Então fica aí 33,3. Eles querem um volume menor, não, maior. Então esse item está errado. Você marcaria lá como errado. Bom, essa questão 91, pessoal, ela foi anulada. Tá certo? Anulada. Por quê? Porque ele, quando ele diz aqui, ó, terceiro limitado pelo arco de circunferência de raio 3, não tem como saber como é essa circunferência, tá certo? Ela tá passando lá, tá terminando, cadê o centro dela, onde fica? Então essa questão aqui, ela foi anulada. Questão 92, então nós vamos resolver 25 questões, né? Porque tem uma anulada no caminho. A 92 diz o seguinte, ó. A região formada pela interseção de duas regiões, R1 e R2, tem área maior que 0,5. Opa, agora eu vou ter que fazer as duas regiões aqui, né? Para a gente descobrir. Então, vamos fazer aqui o nosso eixo cartesiano, como está tudo lá no primeiro grau. Os pontos vão ser a origem. Aqui vai ficar a altura 3, né? Aqui vai ficar 4, que é a nossa primeira região. Tá certo? E aí vai ficar o seguinte. Já vou desenhar ele aqui. Eu vou mudar o 3 lá para cima. Só para não refazer ele. Vamos só dar uma pintadinha aqui. Vou apagar esse nosso 3. Nosso 3 fica aqui. Beleza? Aqui é a nossa primeira região, R1. A R2
A gente já viu que ele vai tocar em 3, vai passar aqui em 3, né? E aí ele terminaria aqui, ó, na nossa... Eu vou pintar de azul. Fazer de azul aqui seria o 8, né? Aqui seria o 8, mas nem me interessa ele. Eu sei que, na verdade, minha reta vai passar aqui, ó, beleza? Então, a minha área vai ser aqui, ó, de interseção, vai ser essa área aqui, ó. Então, eu quero saber que ponto é esse aqui, ó, em Y, né? Mas é fácil, porque x é 4, né? X aqui é 4. Basta pegar minha fórmulazinha lá, ó. 4x menos 5y menos 12, isso aqui é igual a zero. X sendo 4, vai ficar 4 vezes 4 menos 5y menos 12. Isso aqui é igual a zero. Portanto, 16 menos 5y e menos 12 igual a zero. Portanto, 4 menos 5y, isso aqui é igual a zero. Esses meus zeros são feios, né? Vamos lá. Y é igual a 4 quintos. Beleza? Ou, se você preferir, 0,8. Aqui está em decimal, né? Então, quem vai ser minha área? A minha área vai ser esse triângulo de altura 0,8 e de base 1, ó. Tá certo? De base 1. Portanto, a área do nosso triângulo, a área vai ser a base 1, altura 0,8 dividido por 2. Isso aqui é igual a 0,4. Beleza? 0,4. Então, 0,4, vamos deixar aqui. É maior que 0,5? Não, errado, né? Item errado, ele é menor do que 0,5. Deu 0,4. Marcaria como errado. Questão 93. Está acabando, só falta duas. Nós temos aqui, ó, a nosso gráfico, nosso sistema linear. Estiver apresentado, né? Pode ser escrito dessa forma. AX igual a B. Caso, com base nesses julgar os itens com o seu, o determinante da matriz A é igual a 10, ou seja, o determinante dessa matriz. Aí aqui é só calcular o determinante mesmo. Não tem segredo. Ó. 1, 2 e menos 1. 3, 1 e 2. 5 menos 2 e 1. E aí eu coloco 5 aqui em cima, 1 aqui embaixo, sobe 1, desce menos 1. 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20. Tá certo? Então, isso aqui é igual a 20. Vou colocar aqui embaixo os resultados. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6, com menos 1, mais 6. Voltando. 1 vezes 2 vezes 3 dá menos 6. Depois, menos 1 com 5 dá menos 5, com mais dá mais, né? Voltando, positivo, 5 positivo. Daqui vai dar menos 4, vai dar mais 4. Ok? Então, fazendo aqui agora essas contas, falta 6 com menos 6. Isso aqui é 21 mais 5, 26 com mais 4, 30. Então, esse aqui você marcaria também o item como errado. Questão 94. Diz agora, o determinante da matriz. Pessoal, percebam que ele mudou, né? Ah, só a mesma matriz. Não. Essa última coluna é menos 1, 2 e 1. E essa daqui, ó, ele mudou por esses elementos. Ó, 0, menos 5 e 12. Ó, 0, menos 5 e 12. Então, preciso calcular novamente. Tá certo? A gente precisa fazer essa continha novamente. 1, 2 e 0. 3, 1 e menos 5. Tá certo? 5, menos 12 e menos 12. Menos 2 e menos 12. Então, sobe 1, desce 5, sobe menos 12, desce 0. 1 vezes 2 vezes menos 5, isso aqui dá menos 10. 1 vezes 1 dá 1, dá menos 12. Não é isso? 3 vezes 2 vezes 0 vai dar 0. Então, 12 vezes 2 vezes 3 dá 24. Vezes 3 dá 72. Como tem negativo lá, fica mais 72. 0 vezes 5 vezes dá 0. 5 vezes 2 dá 10. Vezes 5, 50. Então, menos com menos dá mais. Opa, mas aí voltando é menos. Vai ficar menos 50. Isso aqui dá justamente, ó, 72. Ó, menos 10 com menos 2 dá menos 22. Com menos 50, menos 72.
igual a 0. Você marcaria o item como certo. Estou acostumado a botar errado, porque o item como certo. Beleza? Feita aí mais uma questão. Ele diz, ó, z é igual a 0. Pessoal, olha aí, ó, eu tenho, para me encontrar z, eu preciso dividir pelo determinante da matriz A, que é esse determinante aqui, ó, e pelo determinante da matriz Z. Quem é esse determinante da matriz Z? Ele é justamente, pessoal, esse determinante aqui, ó, porque ele troca a última coluna pelos termos independentes. Esse é o determinante da matriz Z, certo? Então, Z vai ser igual a quem? Determinante da matriz Z, que é 0, dividido por 30. Então, o resultado disso aqui dá 0. Ele ajudou a resolver essa questão mole, fácil, 95 respondido. E a última questão, ele diz, o sistema é possível e indeterminado? Errado. Por quê? Porque o determinante da matriz A deu diferente de 0. Ó, deu diferente de 0. Se é diferente de 0, então ele é um sistema possível e determinado. Beleza, pessoal? Assim acaba a nossa questão de número 26, né, da prova, 96 na prova, 26 questões de matemática, conhecimento específico, tá certo? Resolvemos 25, uma questão foi anulada, beleza? E aí, tá aí as questões, espero que vocês gostem e aguardem até o segundo vídeo. Beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, espero que 2024 seja um ano bem produtivo para todos nós. Pessoal, não assistam esse vídeo só assistindo, vocês não podem ser telespectador. Vocês têm que ir anotando, papel e caderno, para no canto, vai estudar mesmo. Quero que vocês usem o canal aqui como material de estudo para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Clica no link aí abaixo, curte aí o vídeo, tá certo? Compartilha aí com a galera. É um canal novo, tá começando agora, nós temos 3.000 e poucos só inscritos, mas espero aí fazer que essa comunidade cresça, tá certo? Trazendo material de qualidade aí para vocês. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.